Faça uma lista de grandes amigos que você mais via há 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada, ou no espelho de agora. Hoje é do jeito que achou que seria. Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu desvendar? Quantos segredos que você guardava? Hoje são poucos, ninguém quer saber. Quantas Mentiras você revelava? Quantas você já teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo eram melhor que abriam em você? Quantas canções que você não cantava hoje assovia para sobreviver? Quantas pessoas que você amava hoje acredita que amam você? Faça uma lista de Grandes grandes amigos quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Quantos segredos que você guardava hoje são poucos, ninguém quer saber. Quantas pessoas que você amava Hoje acredita que amam você. E começamos muito bem, começamos com Oswaldo Montenegro aqui. Não toquei hoje. Cantei, né? Talvez não seja tão bom cantar e tocar. Eu sou tão ruim quanto tocar, eu sou ruim para cantar também. Mas introduzimos de forma diferente hoje aqui, né? Deixa eu colocar minha outra tela aqui. Vou ficar com duas telas para vocês aqui, para vocês verem. Aí sim. Gente, muito obrigado por ter me recebido aqui. Muito obrigado por me receber na casa de vocês. De repente aí, um local que você se sente bem. Você está em mais uma formação da MIT, você já percebeu, né? Lógico, né? Então, você está em mais uma formação da MIT e hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso tema da semana passada. Qual foi o tema da semana passada, Cris? Ai, gente, ai, gente. O tema da semana passada foi recursos humanos. A gente abordou ali os processos mais tradicionais, mais clássicos dos recursos humanos, né? E hoje a gente volta aqui, para dar continuidade, só que abordando os processos evolutivos, os processos modernizados, os processos que serão o futuro dos recursos humanos, do RH, e aí a gente vai falar um pouquinho aqui disso, tá bom? Então, Cris, por que a música? Por que a escolha dessa música? Por quê? Quem pergunta quer saber. Gente, a escolha dessa música é uma música, primeiro que é uma música que eu gosto muito, talvez não seja o estilo de vocês, evidentemente, mas eu queria que vocês apenas prestassem atenção, se você se interessou, a música chama A Lista, e é de um cantor chamado Oswaldo Montenegro, tá? E aí fala a respeito das diversas relações que a gente tem durante a nossa vida, e aí pede para a gente fazer isso através de uma lista. E a lista de pessoas que a gente conhecia 10 anos atrás, se a gente ainda tem contato com elas, se a gente não se encontra mais, a lista do que eu pensava 10 anos atrás, do que eu pensava 5 anos atrás, das coisas que eu condenava e hoje faço, das mentiras que eu meti o pau, não, e talvez hoje eu estou fazendo, daquela música que eu detestava e hoje eu assovio para sobreviver. A gente muda,
Nós somos seres mutáveis. O que quer dizer isso? É que a gente está mudando o tempo todo. O tempo todo a gente está em processo de mudança, em processo de transformação. Ninguém é um ser pronto, estático, parado, perfeito, totalmente concebido. Nós estamos em constante mudança, até o fim das nossas vidas. Tá? Até o fim das nossas vidas. E mesmo depois do fim da nossa vida, nós vamos passar por outra mutação, mas eu não quero deixar, eu não vou falar não, para não assustar vocês do quanto a gente vai mudar depois que morrer. Tá? Mas essa lista traz essa característica. Eu queria usar ela meio que dentro do tema, porque na semana passada a gente falou sobre os processos clássicos, os processos tradicionais, e hoje a gente aborda aqui os processos mais modernos do RH, tá bom? Então eu espero que você goste, se você se interessar. A música se chama A Lista e é do artista Oswaldo Montenegro, tá? Você vai encontrar em outras versões, mas ele é o autor da canção e que gravou a versão mais clássica dela, mais conhecida, tá bom? Vamos lá, então, para a gestão de recursos humanos modernizados, tá? O tema da aula é gestão de recursos humanos modernizados, as novas tendências em RH, tá? Já tem o seu bloco de anotação, já tem a sua caderneta aí, a sua caneta, seu lápis, seu editor de texto aberto, pois eu sei que você é uma pessoa muito inteligente, já sabe como funcionam nossas aulas, então vamos lá. Gente, a primeira das tendências desse novo RH, qual que é a primeira? A liderança estratégica. Liderança estratégica, sim. Por quê? As atividades de RH hoje, elas ultrapassam recrutamento, seleção e gestão de pessoas. Isso é básico, tá? Porque o departamento de recursos humanos hoje é o mais estratégico de qualquer empresa. Qualquer que seja a empresa, o recursos humanos é o setor mais estratégico. Por quê? Pois é o setor responsável por fazer com que os funcionários consigam se adaptar às transformações tecnológicas introduzidas na empresa de maneira eficiente e rápida, e com rapidez. Então, por meio da liderança estratégica, fica superado o mito do líder herói e focado apenas na imagem. O Cris me explica essa ideia do líder herói, aquele cara, o cara resolve tudo, que aí você olhava assim pro Steve Jobs, ou por... Eu gosto do Steve Jobs, sabe do Steve Jobs, né? Ou do Elon Musk, ou do qualquer um outro cara grande aí dessas corporações, dessas instituições aí, e você olhava para ele e aí parece que é um mito, né? Nossa, o cara é poderoso, o cara é fera, o cara não, o cara sabe tudo, o cara comanda a empresa. Gente, mentira, mito. Toda vez que eu falar mito, não vou tocar no assunto, mas a palavra mito, ela vem de mitologia, de algo que não está no mundo real. Algo que é pensado, que é invencionado, que pode até ser almejado, mas que não corresponde à verdade. Todo mito não é baseado na realidade. Todo mito não é baseado na verdade. Todo mito. E aqui eu não estou falando de política, não, tá? A palavra mito significa algo que não é literal. É aliteração, tá? Então, quando eu falo do mito do líder herói, eu estou falando dessa ideia que as pessoas tinham, principalmente nos tempos mais atrás, antes de nós, que o chefe, o líder, ele era heróico, o cara sabia fazer, o cara era fera, o cara comandava, o cara fazia de tudo. E não é. Isso era uma imagem que era construída, mas ali por trás havia uma grande equipe, um grande exército de pessoas altamente capazes, talvez muito mais capazes que o próprio líder, mas a empresa baseava essa construção do mito na imagem desse líder. Ela escolhia um cara que era o líder e falava: olha, todo o sucesso da nossa empresa está nesse cara. Aí colocava aí com um terno bacana, numa foto, ele falando para a televisão: pai, eu faço aqui, porque aqui na minha.
Na minha empresa isso, na minha empresa aquilo e tal, coisa e tudo. Então, isso foi um mito criado pela imagem, tá? Mas ele não corresponde. Por quê? Afinal, esse conceito traz a ideia de que os líderes de recursos humanos em um negócio devem, na verdade, ser autênticos, focar na retenção de talentos e motivar as equipes com base em um total sistema de liderança desenvolvido, né, dentro da organização. Quando realizada de maneira eficiente e estratégica, a liderança estratégica permite a troca de experiências entre os colaboradores da empresa. Esse tipo de transparência que favorece não apenas o alcance de bons resultados, quando você age de maneira transparente, quando esse líder age de maneira dentro da gestão da liderança estratégica, ele age de maneira transparente, fazendo a troca de ideias, fazendo a troca de horários, fazendo a troca de percepções e de opiniões, ele consegue um resultado muito mais palpável, não apenas baseado no que ele pensa, mas ele consegue um resultado que seja mais condizente com a realidade, porque não é só a ideia dele. São várias pessoas ali altamente capacitadas, como ele é também, mas que essas pessoas estão dando diferentes visões do mesmo assunto, o que vai dar para ele uma possibilidade de decisão muito melhor. Então, a liderança estratégica pesa nisso. Ela agrega, ela traz essa responsabilidade de trazer decisões mais bem pensadas para o líder através da troca de opiniões. Então, dentro da liderança estratégica, não tem, por exemplo, aquela questão, não sei se vocês lembram da última aula que eu falei com vocês. Na última aula, eu falei com vocês assim: olha, tem determinados setores que não podem conversar com determinados setores. E aí eu estava falando um pouco de espionagem industrial, de espionagem empresarial, ou de setores estratégicos. Dentro da liderança estratégica, todos os setores são integrados. Todos eles são integrados. Ainda que se tiver alguma coisa secreta, isso não seja compartilhado, mas é só isso que não é compartilhado. Outras questões são compartilhadas igualmente com todos os setores. Questões menores, questões menos relevantes ou menos estratégicas ou menos secretas são compartilhadas com todos os setores. E dentro dessa troca de informações, que só acontece dentro da liderança estratégica, então é onde acontece uma maior produtividade, uma maior eficiência, uma maior transparência, uma maior ocupação de todas as pessoas da empresa. Tá bom, gente? Então, a liderança estratégica vai atuar dentro dessa questão, tá? Uma outra questão que faz é que esse tipo de transparência não favorece apenas o alcance dos bons resultados, não é só isso, não, devido à clareza dos objetivos e metas, mas também acentua a união e motivação da equipe, ou seja, ela ajuda a equipe a ficar mais coesa, mais unida, a trabalhar mais junta, tá? Por quê? Porque ela incentiva a trabalhar para o desenvolvimento e a inovação. Portanto, liderança estratégica é uma tendência primordial a ser implementada para que as organizações cresçam a partir do setor de RH. Próxima tendência do RH, esse é o segundo ponto, tá? A primeira é liderança estratégica. A segunda tendência dentro do RH, gente, trabalho mais flexível. Há quanto tempo eu tenho falado com vocês dessas questões de trabalho flexível, dessa flexibilização aí dos trabalhos? Inclusive, hoje eu estou gravando no dia 15, hoje é dia 15 de novembro, tá? Hoje eu estou gravando dia 15 e não se assustem, tá? Se para o início do ano, a gente tem um retorno aí de boa parte das atividades ao home office, tá? Por que, Cris, você está falando isso? Porque tem uma nova variante da Covid, que está aí, está fazendo bastante, infectando bastante pessoas aí. A gente está vendo um aumento, isso, a gente está no meio de novembro, eu estou vendo assim, muitas notícias, para quem acompanha o jornal tem visto um aumento dos casos, e se as pessoas não forem tomar as vacinas de reforço, inclusive se você não tomou sua vacina de reforço, vá tomar. Por quê? Essa variante Q1, ela é forte. Ela não tem muitas mortes, é verdade. Mas ela tem um número muito alto de internação.
tá? Tem um número muito alto de internação, então, se você não tomou sua vacina, tome, por favor, tá? Não seja negacionista, não. Tenha cuidado com a sua vida, tenha cuidado com a sua saúde, tenha empatia por você mesmo, tá? Eu te peço assim, ó, até de joelho, se você quiser, para você tomar a vacina, para você se proteger e proteger sua família, tá bom? Mas o que eu quero dizer com isso? É que talvez, se essa variante Q1 continuar a se arrastar da forma como ela está arrastando, a gente pode ter uma outra onda de retorno ao home office, de retorno a um trabalho mais flexível, ou de você ir menos vezes na empresa. Gente, eu estou falando de suposição, tá? Não vai chegar na empresa, não, que se for assim que eu vou trabalhar em casa. Não, estou dizendo que os números da Q1 estão subindo e talvez isso possa levar um aumento das pessoas em home office novamente, tá bom? Mas qual que é a tendência desse trabalho mais flexível? Olha, atualmente dentro dos recursos humanos, a flexibilização do trabalho é uma das grandes tendências, e isso se dá ao contexto atual, de uma nova geração de trabalhadores, naturalmente questionadora, que demanda respostas rápidas e argumentos convincentes. Opa! Ô, Cris, o que você está dizendo aí de geração de trabalhadores naturalmente questionadora? Eu estou falando de vocês, meus amigos. Vocês, na maioria das vezes, vocês não, isso é muito bom, tá? São pessoas questionadoras boas, tá, gente? Questionamentos bons, é questionamento retardado, idiota, não, é questionamento bom. E vocês são essa geração que questiona, olha, se eu consigo render e produzir de casa, por que eu tenho que estar aqui, né, dentro da empresa? Olha, eu vou te apresentar um resultado do que eu fiz em casa e depois eu te apresentar o resultado do que eu fiz aqui na empresa. Você vai comparar e vai me dizer onde eu rendo mais, onde eu produzo mais. Isso é questionar, tá? E, além disso, essa geração também dá a demanda de respostas rápidas e com argumentos convincentes. Cris, então eu não entro não, Cris, porque meus argumentos são fraquinhos. Então, melhore seus argumentos. Porque são os argumentos convincentes que fazem com que as pessoas possam aderir à sua proposta. Quando você dá uma resposta rápida, quando você não enrola, quando você não procrastina, quando você entrega o que a demanda pede, entrega o que estão pedindo de você, de forma rápida e de maneira convincente, você se torna apto a pedir algumas questões. Talvez uma delas é o trabalho flexível para o futuro. Talvez não para agora, para jovem aprendiz, talvez. Mas para o futuro, sim. Olha, o que eu faço aqui na empresa, você vai ver, eu vou conseguir fazer muito mais em casa, porque em casa eu não tenho estresse com o trânsito, em casa eu não tenho estresse de locomoção, eu não preciso ficar ouvindo o motorista do Uber falar da vida amorosa dele, eu não preciso... Então, eu consigo produzir e render mais. Opa, então tá. E as empresas precisam se adequar a esse novo cenário de mão de obra, que exige atualização de processos obsoletos na área de recursos humanos. Então, aqueles processos, não sei se vocês já chegaram a fazer, aqueles processos, aquele teste psicotécnico, daquelas perguntas, se você fosse um animal, qual você seria? Porque isso é um processo meio que obsoleto, gente. Existem outros processos muito mais modernos que conseguem dar um resultado, uma resposta muito mais efetiva com relação ao tipo de funcionário que a empresa quer, tá? E aí, esses processos obsoletos, eles tendem a cada vez rarear até acabar totalmente e sendo substituídos por essa atualização desses novos processos. Uma das questões que acontece dentro desse nosso processo é a questão da introdução de novas tecnologias na empresa que permitam a flexibilização de jornadas de trabalho, realização de home office, reuniões por via remota, estabelecimento de contato com colaboradores e clientes do mundo inteiro são ótimos exemplos, por isso. Tá? Um outro exemplo é permitir que os colaboradores levem trabalho a coworkings e adequem a agenda ao seu estilo de vida. Eu já falei sobre coworking aqui, não já falei? Coworking é uma estação de trabalho colaborativa. Então, de repente, na empresa não tem lá
um espaço ideal assim, para aquela pessoa trabalhar e tal, ou é um espaço meio pesado, muito formal, e é uma área criativa, e a gente sabe que as áreas criativas elas precisam dessa leveza do ambiente para que as pessoas consigam trabalhar e produzir, tá? E aqui não só artistas, existem áreas criativas dentro das empresas também, por exemplo, áreas de marketing, a pessoal da arquitetura, tudo isso, gente, é área criativa. Tudo isso é área criativa, tá? Então, o que a empresa pode fazer? Pode alugar um espaço numa coworking, que é um espaço clean, mas nem menos formal, com uma questão de ambientação aí que favoreça o bem-estar de quem está trabalhando ali, tá? Então, a empresa pode, de repente, alugar um espaço numa coworking, que é uma estação de trabalho colaborativa, para esse funcionário levar o serviço para ser feito lá, tá? E aí, ir lá na coworking, ele pode agendar o horário de acordo com o estilo de vida dele. De repente, eu consigo, ele gosta de trabalhar só à noite. Na coworking, vai ter essa possibilidade de trabalhar só à noite, porque, de repente, na empresa fecha 6 horas, então não tem jeito dele fazer nada. Mas, na coworking, ele pode, tá? E a outra coisa, o trabalho flexível é uma estratégia inovadora que permite aos negócios ou às empresas abrir mão de rotinas que já não são mais eficientes nos tempos atuais. E é fundamental que a equipe de RH se mantenha atualizada, realize pesquisas e vá a eventos de inovação sobre a área para melhorar as condições de trabalho e a gestão de pessoas. Muitas organizações se preocupam em demonstrar uma imagem jovem e flexível no mundo digital. Mas, por trás das redes sociais, essas empresas não oferecem esse benefício. No Instagram, no LinkedIn, lembrei. Você se lembra que na aula da semana passada eu estava tentando lembrar de uma plataforma uma rede social de profissional? É o LinkedIn, gente. Eu lembrei quase uma semana depois, mas tá valendo. Lembrei. Show, Alzheimer. Então, lembrei aqui. Então, é o LinkedIn, tá? Mas o que acontece é que essas empresas dentro dessas redes sociais, elas são super descoladas, são super inovadoras, são super abertas nesse sentido, tal. Os conceitos lá, os posts são super engraçadinhos, utiliza de meme, utiliza de um monte de coisa, fala da questão colaborativa, só que algumas delas são assim só nas redes sociais. Elas não levam todos esses benefícios, toda essa flexibilidade para a prática. Isso é ruim. Por que é ruim? Porque o funcionário que está na realidade e não na rede social, a rede social é uma realidade inventada, ela não é real, ela é inventada, ela é performada ali, mas na prática, ou na realidade, esse funcionário não tem esses benefícios. Então, só que, o que acontece? O bom de hoje, que tudo circula, tem muito fofoqueiro, olha, não estou falando nada. Gente, não trabalho com nomes. Não vou dizer quem que é o fofoqueiro dessa turma, não. Não adianta. Não. Não falo, não trabalho com nomes. Mas existe a questão é que essas informações acabam chegando ao público. Mesmo que a empresa lá na rede social seja bacana, seja tudo, mas alguém que sabe a realidade faça com que essa informação real chegue ao público. Ou não. Essa empresa não é assim, não. Essa empresa é chata, é burocrática, ela não é nada disso que mostra na rede social, não, tá? Ela explora, ela faz isso, então isso realmente chega. Então, a cada vez mais a gente vai ver essas empresas tendo que se adequar, tá? Tendo que trabalhar da forma mais real e transparente possível, inclusive com relação à concessão de benefícios, por exemplo, nessa questão de trabalho flexível, tá? Porque isso vai chegar ao público, seja através de um post, seja através de um comentário no post da empresa. Eu já vi muitas vezes uma empresa postar alguma coisa e as pessoas vão lá, os funcionários, ou pessoas que já trabalharam, ex-funcionários, ou pessoas que conhecem funcionários, e não é nada disso aí, não. Essa empresa aí tá mentindo, ó. Minha mãe trabalha nessa empresa e é isso, tá? E aí acaba que a empresa tem que se retratar ou adequar às suas práticas, tá? Por isso tudo, é mais do que fundamental que a equipe de recursos humanos possa se preocupar com a organização,
com relação a trabalhos flexíveis, tá? Terceira tendência. Qual que você já falou, Cris? Eu falei de liderança estratégica e eu falei de trabalho mais flexível, em segundo lugar. Agora vamos com a terceira. Experiência do colaborador. O que é isso, Cris? Experiência do colaborador. Outro ponto forte em empresas com as melhores equipes de RH do mercado é dar atenção à experiência do colaborador. Cris, me explica. O que é dar atenção à experiência do colaborador? Demonstra que a organização compreende que, na atualidade, os colaboradores, quando eu falo colaborador, é o trabalhador, é o empregado, tá, gente? Os colaboradores buscam por ocupações que correspondam aos seus objetivos e estilos de vida. Então eu tenho que adequar muitas vezes, ou tentar adequar, ou tentar um setor que tenha mais a minha personalidade ou a personalidade do trabalhador, Cris? Sim. Toda empresa consegue fazer isso? Não. Por quê? De repente, você não tem todos os cargos disponíveis ou dinheiro para pagar todas as pessoas para estar nesses cargos. Mas grandes organizações já têm essa prática. E isso cada vez vai ser mais comum, tá? Cada vez mais comum. As medidas de flexibilização do trabalho, abordadas no tópico anterior, por exemplo, são ações que definitivamente favorecem a experiência dos colaboradores. Adotar essas ações simples, mas que ao mesmo tempo demonstram a preocupação da empresa em valorizar a liberdade de seus colaboradores e conceder a eles os benefícios de estarem onde quiserem, não se preocuparem com transporte, trânsito ou outras coisas. Olha, Cris, mas eu não entendi o que tem a ver o trabalho flexível com essa experiência do colaborador. Vou dar um exemplo. Alguém, um de vocês aí, uma de vocês, vou pegar a Letícia. Letícia do Alto Veracruz. A Letícia, todo dia que pega ônibus, ela fica agarrada 15 minutos ali na Rua Niquelina. Todo dia, 15 minutos. Ela pega um ônibus e passa para Niquelina, e não chega ali, agarra até chegar ali na Praça Floriano Peixoto, ali garra, e depois garra de novo ali na região hospitalar e tal. E ela chega todo dia estressada. A pessoa dá bom dia para ela. Bom dia para quem? Ela chega estressada, porque ela ficou... A viagem dela durava 15 minutos, 15, 20 minutos, do bairro dela até o centro, e ela gastou 1h15. Nossa, Deus do céu! E isso 2, 3 vezes na semana acontece. Opa! E ela chega estressada no serviço. Quando a Letícia consegue se acalmar, já está dando 11 horas da manhã. E por quê? Porque a Letícia precisa se acalmar? Porque ela não consegue produzir nervosa. Você conhece a Letícia. Tem 2 coisas que a Letícia não consegue fazer. 2 coisas. É trabalhar nervosa e trabalhar com fome. Meu Deus do céu. Quer matar, ou quer matar quem está do lado dela, é deixar ela com fome ou nervosa. Porque ela começa a dar patada, ela começa a falar, ela começa a xingar, e ela começa a errar as coisas e tudo, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Então, não faça isso. O que o chefe, as chefias, o RH, pensando nessa experiência do colaborador, pode fazer? Letícia, olha, os dias, a sexta e a segunda-feira, que são os dias que são mais pesado o trânsito, onde o trânsito está mais carregado, você pode trabalhar de casa. Opa! Trabalhar de casa, sim, é a segunda e a sexta, que são os dias mais pesados. Eu estou pensando nesse colaborador de forma personalizada para que ele possa voltar a produzir dentro da capacidade dele, dentro do que ele já mostrou que consegue, sem essa carga de estresse, sem essa carga de nervosismo, sem essa carga de mau humor, com que ela chega todo dia, na segunda e na sexta-feira. Então, pensando na experiência da Letícia, eu vou propor ela, Letícia, não, segunda e sexta-feira, você pode trabalhar de casa, tá? Ok? Ok. Ou, o contrário, Letícia, na segunda e na sexta-feira, em vez de você pegar 8 horas, você pode pegar 10 horas. Você vai sair mais tarde, mas você vai pegar 10 horas.
Que aí você vai fugir daquele trânsito do horário de pico, o trânsito das 8 horas, que é o mais pesado. Então, 10 horas, tá tranquilo, tanto para você chegar, e se você sair também depois das 6 horas, por exemplo, você também vai ter um trânsito mais tranquilo para você chegar em casa. Você não vai demorar muito para chegar em casa. É isso que é pensar na experiência do colaborador. Toda empresa consegue fazer isso? Não. Todo chefe consegue fazer isso? Não. Mas tem muitas empresas que conseguem e não fazem, por falta de boa vontade. Então, quando eu faço isso, eu faço com que a Letícia se sinta valorizada, ela entenda que tem alguém que está olhando o sofrimento dela, que está olhando a dificuldade dela e está tentando ajudá-la de alguma forma. É isso, é pensar na experiência do colaborador, tá? Também são exemplos de boa prática as ações de empoderamento dos colaboradores no ambiente de trabalho, atuação do RH com inteligência emocional e promoção do trabalho em equipe. Como que faz isso? Estabelecendo uma comunicação clara e objetiva é uma forma de melhorar a experiência dos colaboradores, faz com que eles trabalhem com mais satisfação e eficiência, sem ruídos. Sabe aquele negócio? Ô fulano, pega a peça tal, ou manda o e-mail tal para mim. O outro, que e-mail? É e-mail tal. E aí, entendeu? E-mailzal. E-mailzal. É. Aí mandou e-mailzal em vez do e-mail tal. E aí, o que aconteceu? Merda. Aconteceu? Nossa, deu problema. Por quê? Problema de ruído na comunicação. Então, quando a empresa estabelece uma forma de comunicação mais clara, transparente, uníssona, numa só voz, que todo mundo possa entender, ela está ajudando a experiência do colaborador. Quer dizer que o cara que ouviu o ZAL em vez de tal, ele não tem culpa, não? Não, ele tem culpa. Não é evidente que talvez se ele não tivesse entendido, ou se ele não ouviu direito, ele deveria perguntar. É responsabilidade dele. Ele deveria perguntar. Mas a empresa também pode colaborar nesse sentido. Estabelecendo uma comunicação empresarial, seja uma intranet, por exemplo, que é o sistema de comunicação interno da empresa, seja através de memorando, seja através de outras formas mais modernas de comunicação, mas de fazer com que essa informação chegue de maneira mais clara, mais transparente, que possa ser entendida, que favoreça os feedbacks, que ouça os feedbacks e atue dentro desses feedbacks, que são os retornos. Então, tudo isso contribui para a experiência do funcionário, do colaborador. Tudo isso, tá? Para isso, nessa questão, por exemplo, de comunicação, a empresa pode se valer de todos os meios de comunicação disponíveis, desde e-mail, redes sociais e internet, até murais ou comunicados em quadros dentro da empresa, comunicados internos. A gestão de RH moderna deve ter um enfoque ainda mais centrado no bem-estar e desenvolvimento das pessoas. Por quê? Isso permite acatar as expectativas dos novos membros do mercado. A geração de millennials, que são a geração nascida nos anos 2000, também viabiliza as colaborações de outras gerações para prosperar em suas carreiras com maior satisfação. Os millennials, que são os nascidos em 2000, então, a partir aí dos 20 anos, aí você já encontra millennials aí, eles são a geração que mais se adapta. Vocês são millennials? Tem gente millennials aqui. Prazer, Cristiano, geração Y. Quando eu nasci? Alguns séculos atrás. Mas os milênios são as pessoas que mais se integram a outras equipes e fazem com que os colaboradores de outras gerações possam ajudar e ser ajudados dentro do seu setor, tá? Quarto ponto. People Analytics. O que? People Analytics? O que é isso? É poliglota, né? Desculpa. Fiz inglês aí uns 25 anos aí, na Wizard, tal, CCAA, tá? People Analytics é análise de pessoas. Gente, eu não fiz inglês não, tá? Não sei quase nada de inglês, sei muito pouquinho, principalmente desses jargões profissionais, tá? Então, sei muito desses jargões profissionais, porque são
a todo tempo a gente ouve falar deles, né? Então, People Analytics é a questão da análise das pessoas. A ferramenta de People Analytics pode ser eficiente, adotada pela equipe, pode ser eficientemente, o inglês é bom, mas o português, pelo amor de Deus, pode ser eficientemente adotada pela equipe de recursos humanos na empresa para modernizar a atuação dela no mercado. Como que faz isso? Fazendo a coleta de dados a respeito dos problemas relacionados ao pessoal, aos colaboradores do negócio, tá? Muitas empresas fazem isso há décadas, mas utilizam equivocadamente as informações obtidas. Ou seja, ela faz o recolhimento das informações dos colaboradores, mas utiliza de forma errada. Que forma? Fiquei sabendo de informação, eu vou usar isso para pressionar o meu colaborador. Fiquei sabendo que ele está passando uma situação X e isso, eu vou utilizar isso para me dar bem, para ganhar vantagem em cima dele. Eu vou me dar isso para fazer ele trabalhar mais sem reclamar. De repente, gente, não se engane. Não se engane, tá? Tem empresas e empresas. Tem empresas e empresas, tá? Muito cuidado. Tem empresas e empresas. Então, tem empresas muito boas, muito, muito bacanas. Só que tem empresas, gente, que eu vou te falar. Pela mãe do guarda. Pela mãe do guarda. Um exemplo aqui para mim explicar o que eu quero dizer para vocês. Suponhamos que tem alguém, um funcionário da empresa, que está com um filho, uma dificuldade na escola, ou uma dificuldade na área da saúde, está passando por algum problema específico, X e Y. Isso vai fazer com que esse pai ou essa mãe tenha que investir uma quantia de dinheiro muito grande para resolver aquele problema, seja um problema de saúde, seja um problema na escola, seja um problema, seja qual que for o problema. Mas ela vai ter que investir uma quantidade maior de dinheiro para resolver o problema. O que a empresa faz? Ela utiliza isso para pressionar esse trabalhador que muitas vezes está insatisfeito, para que ele trabalhe e não reclame de nada. Porque se ele reclamar, eu vou mandar ele embora. Eu sei que seu filho está passando problema lá. Imagina se você ficar desempregado, como é que você vai resolver? Então, trabalha caladinho, não reclama de nada. Gente, atenção. Não é toda empresa, mas tem empresa que age assim. O meu recado é para esse tipo de empresa, tá? É para esse tipo de empresa. Então, mas seu filho novo, que pena, né? Imagina se você ficar desempregado, como é que ele vai ficar, hein? Como é que você vai resolver, hein? Não é agora. Então, a pessoa, mesmo não gostando, mesmo estando ali fazendo algo que não é para ela fazer, ela vai fazer com medo de ser mandada embora, tá? Então, muito cuidado com isso. Algumas empresas, pelo menos nas décadas passadas, usavam desse artifício. Só que, para reverter esse tipo de situação, é fundamental adotar uma postura ativa de resolução, de ajuda desses problemas, e não uma atitude reativa, como acontece na maioria dos casos. Com a ajuda da People Analytics, ou das análises de pessoas, as equipes de RH conseguem combinar e analisar dados coletados para obter novos insights, novas mudanças de pensamento quanto à atuação dos colaboradores. Eu pensei aqui numa forma, o colaborador está tendo um problema com o filho na escola, e o filho está com dificuldade e tal, e está perigoso tomar bomba, ou não conseguir a bolsa, ou não conseguir... Opa, é a filha da Maria. O que eu vou fazer? Gente, ô Maria, seguinte... Você tem algum problema de trabalhar parte da noite? Não, não tem problema. Então, Maria, é o seguinte, a parte da manhã, que é quando seu filho está em casa, você não vai vir trabalhar. Você ficar com ele, para você ajudar no que ele precisa, para dar um reforço, para pegar no pé dele ali, nessa parte da manhã, e aí você pega serviço meio-dia e larga mais tarde. Ok? A Maria, nossa, o que é isso? É o que eu estava precisando. Porque meu filho ficava muito solto na parte da manhã, e por isso ele estava se envolvendo com coisa errada, e por isso ele estava indo mal na escola, porque ele ficava só jogando, e não tinha ninguém para olhar, e tal, e tal, tal, tal. Gente, isso é People Analytics. Analisar qual as demandas dos meus funcionários, as demandas dos meus colaboradores, e, quando possível, ajudá-los a resolver,
oferecer soluções que sejam palpáveis para que esse funcionário ele consiga chegar e ele consiga ter uma qualidade de vida ou uma condição de pensamento tranquila, sem estresse, tá? Alguns aspectos que podem ser analisados e trazer alguns aspectos que calma, respira. 1, 2, 3, valendo. Alguns aspectos que podem ser analisados e trazer bons resultados são as causas de desligamentos dos colaboradores nos cargos por meio da correção com índice de aumentos de salário, performance e tempo de espera para receber promoções. Gostaram? Obrigado. E o que quer dizer essa frase? Que eu garrei para falar ela um tempão. Gente, é porque tudo antes era resolvido com desligamento de funcionário. Qualquer problema que tivesse, a empresa mandava embora. Não, tá na rua. Não, rua, rua, vem pra rua. Não, vai pra rua. Então, tudo é resolvido com a demissão do funcionário. Só que o que acontece? A demissão ela cria problemas muito grandes para a empresa. Primeiro, é de ter de fazer um novo processo seletivo que pode demorar para colocar uma outra pessoa no lugar. Segundo, pode criar um clima de insatisfação e de medo no setor. Pessoas com medo tendem a agir de forma errada. Pessoas com medo tendem a cometer erros primários. Então, eu poderia criar uma cultura do medo dentro do setor, onde estão havendo as demissões. Eu poderia criar um clima de insatisfação entre as pessoas que ficaram, de não valorização. Não, fulano trabalhava tanto, e aí foi falar um negócio, eles mandaram ele embora. Então, quer dizer que o mesmo pode acontecer comigo. Então, cria também uma sensação, aumenta. Então, nem tudo pode ser resolvido com desligamento. O que essas empresas pensaram? Por que essa pessoa está insatisfeita? Qual que é o problema dessa pessoa? Por que ela está forçando, esticando a corda desse jeito? Não, aqui, não. Pensa bem. Olha, ela era do setor tal. Tem um piso aqui do salário. A gente está pagando o piso, mas a gente está pagando o que a lei manda, não está? Sim, mas o que ele entrega, o que esse funcionário entrega, é só o que a gente pede? Não. Os resultados dele são melhores do que o da maioria. Os resultados que esse funcionário entrega são mais pungentes do que os outros. Não, então a gente está pisando a bola com ele. Porque em vez da gente não mandar, em vez de mandar ele embora, a gente oferece uma promoção por performance. A gente oferece para ele uma promoção. Se ele conseguir bater essas metas X, Y e Z aqui, a gente vai dar um aumento de salário, ou a gente vai mudar ele de cargo. Opa! Ou dizer, olha, a gente não pode aumentar seu salário agora, mas se nós até o final do ano, se você aguentar ir até o final do ano, nós viramos janeiro com uma boa perspectiva de aumento de salário. É melhor do que mandar esse cara embora. Eu vou ter esse funcionário que, de repente, é um bom funcionário, é um bom colaborador, e ele vai perceber o porquê que eu não posso, de repente, dar um aumento, por que eu não posso flexibilizar a carga de horário dele agora. Sabe, não sei, eu estou falando, são várias atitudes que geram insatisfação no funcionário. Mas como que eu sei disso? Fazendo a análise. Fazendo a people analytics. Se eu não fizer isso, eu vou tirar coisas da minha cabeça. Porque ele é folgado. Porque ele é preguiçoso. Porque ele é espaçoso. Porque ele é isso. Tudo na minha cabeça. E a análise de pessoas, a people analytics, nada tem a ver com coisas tiradas da cabeça, tá? São dados estatísticos, são os números que eu observo, são as relações dessa pessoa tem na empresa, e eu vejo se essas relações são saudáveis ou não, e essas questões, tá? Isso sim permite reduzir os erros e aproveitar os talentos internos do negócio, a partir de decisões mais acertadas, baseadas em dados objetivos e não em presunções instintivas. Assim, fecha-se o problema entre teoria e prática de recursos humanos que há tempos vigora no mercado. Ok, pessoal? Vamos para o próximo. Próxima tendência do RH. Gestão da informação. O que é a gestão da informação? Qualquer que seja o porte do negócio, o tamanho da empresa, pequeno, médio ou grande,
Armazenar seus números é tarefa fundamental para mensurar os resultados da gestão de recursos humanos. O que quer dizer isso? O uso da tecnologia combina bem com esse tipo de atividade, pois facilita a coleta, armazenamento e acesso a dados. Essas informações são essenciais no cotidiano da empresa, pois elas permitem constatar e comprovar o valor das decisões tomadas por gestores. Gente, a gente tem falando de dados aqui, tá? E quem faz o armazenamento desses dados é geralmente o setor de RH. Só que acontece, muitas vezes eu deixava a cargo, as empresas deixavam isso a cargo de uma só pessoa. Uma só pessoa. E aí ela fazia tudo no modo manual, no modo mecânico. Por que não atualizar essa gestão da informação? Por que não contratar um software? Comprar um software para fazer a gestão dessa informação? Por que não criar um setor específico dentro do setor de arquivo, de armazenamento, de alguém do TI, para criar insights melhores, para criar soluções melhores para o armazenamento de dados? Por quê? Isso vai ajudar todo mundo, porque um dado que eu vou armazenar, um dado que eu vou guardar, se eu não guardar muito bem, pode ser perdido para sempre. Cris, me explica. Gente, você sabe disso. Eu sei que você perdeu alguma coisa dentro do seu guarda-roupa, dentro da sua gaveta, e que você nunca mais achou. Seja um brinco, seja um documento, seja uma maquiagem, eu sei, não estou falando de suposições. Eu tenho informações privilegiadas que o Google me dá, tá? Eu tenho uma parceria com o Google, eu tenho informações privilegiadas de que você já perdeu alguma coisa dentro do seu quarto e você nunca mais achou. Mas você tem certeza que está lá. Você tem certeza que está lá. E é uma coisa que você já precisou, mas você nunca mais achou. Eu tenho certeza, tá? Não é suposição. Vai ser pior, vou falar igual a minha mãe. Se eu for ir e achar, vou esfregar na sua cara. Por que eu estou dizendo isso, gente? É porque eu também tenho isso. Eu também tenho isso. Então, a gente não tem muito costume de guardar de forma organizada, de forma planejada. Se você tem, opa, parabéns, mas você é a exceção, você não é a regra, tá? Você faz parte da exceção, você não é a regra. Então, como regra, nós brasileiros não somos muito organizados a guardar coisas, documentos. A gente não tem muita organização nisso. Nosso planejamento é falho, na maioria das vezes, tá? Alguns poucos iluminados, alecrins dourados que nasceram no campo sem ser semeados, conseguem esse feito. E eu invejo, tá? Quem tá aqui? Quem inveja aqui bateu. Mas... Então, uma forte tendência nas equipes de recursos humanos é a solução em TI, a fim de realizar uma boa gestão de informação, que é o que eu acabei de falar. O emprego de ferramentas de inteligência artificial pode auxiliar a melhorar a entrega de serviços e aprendizado. Hoje em dia, existem várias opções de design digital em RH no mercado. Essa é uma ótima dica para ajudar a fortalecer esse aspecto na equipe de recursos humanos de sua empresa, pois permite estabelecer uma parceria com profissionais de TI que desenvolvem protótipos e aplicativos digitais de RH. Automação de processos. Vamos nós para a automação. Finalmente, a última tendência em RH que apresentamos é a automação de processos. O que quer dizer isso? Na atualidade, as empresas digitais, como as ferramentas digitais, tá? As ferramentas digitais, como softwares e robôs, surgem e evoluem em uma velocidade muito rápida a cada dia. Eu já disse, as máquinas vão tomar o poder. Cuidado. O uso dessas funcionalidades, desses softwares e robôs, permite substituir trabalhos manuais e repetitivos por processos automáticos, de modo a gerar tempo para que os setores das empresas elaborem estratégias e realizem trabalhos intelectuais. O mesmo vale para a equipe de recursos humanos. E, por essa razão, a automação de processos é fundamental nessa área.
Então, quando você faz a automação dos processos, você reduz esse tempo que você teria da equipe fazendo aquilo. Um software consegue fazer a leitura que 20, 30 pessoas demorariam aí um bom tempo para fazer, horas até mesmo para fazer, dependendo da quantidade de dados. E ele consegue fazer em minutos, tá? Quanto mais automatizados forem os processos, mais tempo sobra para focar no que realmente importa. A contratação e o desenvolvimento estratégico de colaboradores. Sim, quanto mais tempo essas ações repetitivas for feitas por robôs ou por softwares, a minha equipe vai estar preparada, preocupada, a equipe de RH vai estar preocupada em fazer a melhor contratação possível de novos talentos para a empresa. Tá? Portanto, sempre que possível, é essencial substituir os sistemas ultrapassados e implementar novos recursos, atualizar ferramentas da People Analytics e recursos de coleta e armazenamento de dados, aplicativos, websites, entre outros. Quanto mais fáceis de usar e intuitivos forem os recursos tecnológicos utilizados pela equipe de RH, mais tempo sobrará para eles realizar o trabalho estratégico, para realizar o trabalho estratégico, que faz grandes diferenças no negócio. Agora que você já conhece as principais tendências para a área de recursos humanos, vamos mostrar como é possível utilizar as novas práticas em cada uma das áreas de gestão de RH. Vamos lá nessa? Vamos lá. Sabe como esse é o segundo tópico da nossa aula, tá? O primeiro foi as tendências, tá? E foram 5 tendências? Sim, 5 ou 6 tendências, se eu não me engano. Aqui, ó, o segundo tópico é como adotar novas práticas na gestão de RH. Primeira, realizar parcerias com empresa de recrutamento e seleção. Como que é isso? É no recrutamento e gestão do processo seletivo que a equipe de RH tem importante tradição em atuar. Adotar novas práticas nessa área permite estabelecer o contato com colaboradores cada vez mais capacitados, que farão a diferença no time da empresa, principalmente se elas forem aliadas a tendências de RH dos tópicos anteriores. O que isso quer dizer que essa empresa não vai mais fazer o RH, no RH mais que vai fazer a contratação? Não, não, não. Eu estou falando de parceria. O que quer dizer isso? Suponhamos, gente, olha, eu quero 5 pessoas da área de TI para contratar e eu botei no máximo 1 mês para fazer o processo seletivo. Na verdade, eu precisava de 15 dias para fazer esse processo seletivo e essas pessoas já começaram a trabalhar. 15 dias era o meu prazo, assim, quase que limite, mas eu vou deixar por mês aí, porque eu sei que está muito difícil conseguir candidato, tem muita gente que não quer trabalhar, tem muita gente que quer trabalhar e não tem informação, então eu vou gastar muito tempo com isso, eu vou ouvir muita gente ruim aqui, entrevistar muita gente ruim, que não vai dar, que não vai caber dentro da vaga, que não vai se adaptar. O que eu posso fazer? Posso fazer uma parceria, gente. Uma parceria com o quê? Com uma outra empresa recrutadora especialista nessa área. Então, essas empresas que são especialistas, eu posso fazer uma parceria, por exemplo, com o curso. Tem um curso de TI, vou pegar o nome de curso de TI aqui. TI, Tecnologia Inteligencial. O nome do curso. Gostou, né? Eu sei que você gostou. Tecnologia Inteligencial. O que é isso? Mas esse curso, ele forma a cada ano profissionais muito capacitados dentro da área de TI. Em vez de eu colocar um anúncio público, de fazer um chamamento público para as vagas, de postar no jornal ou no site, onde quer que sejam as vagas, onde eu vou atrair todo tipo de pessoa, até pessoas que nada têm a ver com a vaga, eu vou mandar para esse curso qual que é o perfil da vaga. E perguntar e pedir a eles assim, olha, vocês conseguem me mandar profissionais ou recém-formados seus, ou ex-alunos seus que tenham esse perfil aqui? Vocês conseguem me mandar? Aí vai facilitar, porque ele já tem um banco de dados de pessoas que se formaram a partir das datas, a partir das matérias feitas, a partir de experiências que essas pessoas já tiveram em termos de estágio e tudo. Eles, não, nós temos sim.
E aí eles vão me mandar os melhores deles. De ex-alunos, que eles também querem que os alunos deles trabalhem, não querem? Só que eles são curso, eles não são empresa. Eles não conseguem contratar. E eles não vão fazer. Essa parceria vai ajudar as duas partes. De empregar os formandos do curso, ou ex-alunos do curso, com a minha necessidade de pessoas de TI. Gente, isso é fazer parceria. Olha para você ter uma ideia. Em vez de eu ficar gastando tempo com a pessoa que diz que é TI, e aí eu pergunto a ela qual que é a maior habilidade dela. Ela fala que é formatar computadores. Ô, Cris, mas TI não é só formatar computadores. Gente, TI não é formatar computadores, tá? Esquece isso. Formatar computador, você aprende em qualquer fórum na internet, você aprende a formatar computador. Independente do seu grau de conhecimento. Cris, eu não sei nada de computador. Gente, se você ficar uma semana lendo e ouvindo alguma coisa de fora, você consegue fazer formatação de computador. Talvez até menos. Tá? Então, TI não é isso. É muito mais abrangente. É muito mais abrangente. Mas quando eu coloco essa vaga explícita, essa vaga aberta, vai vir gente com todo tipo. A pessoa fez um curso de informática, não, mas eu tenho curso de informática. Então, mas informática é TI. Não, gente, informática não é TI. Então, para poupar o meu tempo, para poupar a minha paciência, para poupar o meu humor, eu não vou ficar fazendo esse tipo de entrevista que não chega a lugar nenhum, ou que vai gastar muito mais tempo que me ofereceu soluções. Então, uma das práticas é essa de realizar parcerias com empresas para recrutamento e seleção, tá? Novas práticas do departamento pessoal. Tradicionalmente, colaboradores da empresa eram vistos apenas como um custo, e não como fatores que podem contribuir para o aumento dos rendimentos ou da receita da empresa. Tá? Atualmente, esse quadro sofreu grandes alterações e esses profissionais finalmente começaram a ser considerados como as pessoas de maior conhecimento sobre as estruturas, sobre a forma da empresa funcionar. Os colaboradores não querem apenas ser capazes de identificar o que funciona ou não para o negócio, mas eles também têm a capacidade de potencializar inovações à medida que crescer o engajamento deles mesmos e demais integrantes da empresa. Quanto mais empregado for o colaborador dentro da empresa, mais ele vai poder propor soluções. Tem empresa que não gosta de falar para o trabalhador o que está acontecendo, que não gosta de falar de quais negócios ela está fazendo, que não gosta de falar de que tipo, aquela ação que ela está fazendo está ligada a qual negócio, a qual efetivação. Faz aí, monta essa planilha aí, mas é para quê? Eu não sei. Não, só faz a planilha. Se ele souber, de repente, se for um negócio estratégico, ele pode melhorar os dados que são lançados na planilha, gente. Não fica escondendo leite, não. Fala para esse colaborador, porque aí ele vai se sentir mais útil, vai se sentir mais integrado e vai querer colaborar de forma mais efetiva, oferecendo inovação, tá? Por isso, é fundamental a equipe do RH cuidar do departamento pessoal da empresa. Como você já viu no tópico anterior, compreender e desenvolver a experiência dos colaboradores como um todo é uma das mais importantes práticas de RH na atualidade, pois pode gerar enormes benefícios para a empresa e para o próprio parceiro. Adotar práticas que, por exemplo, aumentem o bem-estar do colaborador, pode reduzir o risco de faltas e licenças por doenças, ou licenças por doenças, como exemplo de atestados médicos, tá? Além do mais, mantê-los engajados ou integrados permite que o time seja mais dedicado e capaz de gerar crescimento sustentável para a empresa. Também contribui para a valorização do negócio, facilitando o eventual recrutamento de novos talentos mais adequados aos cargos. Porque o funcionário, quando alguém vai contratar, ninguém pergunta. Você já viu? Quando alguém vai contratar, como que é o tipo de funcionário que quer contratar? Não, Cris, gente, mas seria necessário. Pensa bem, uma pessoa que vai trabalhar, vou dar um exemplo aqui, gente, tá? Um exemplo, tá? Uma pessoa vai trabalhar do seu lado. É você e mais duas pessoas que trabalham ali. Vocês estão na empresa há 4 ou 6 horas por dia, correto? Vocês estão na empresa 4 ou 6 horas por dia. Vai contratar uma pessoa para trabalhar com vocês também 4 ou 6 horas por dia, 4 dias por semana. Ok? Ok. E eu não vou perguntar para vocês que tipo de pessoas vocês querem, não. Vou colocar qualquer um lá dentro da minha cabeça. Ô, Cris, mas é obrigatório? Não, não é obrigatório, gente.
mas seria interessante pelo menos ouvir, ainda que eu tenha uma ideia do funcionário que eu quero, do trabalho que eu quero que ele execute, mas seria interessante ouvir. De repente, o que vocês falam nem faça tanto sentido, mas seria interessante ouvir vocês para perceber como é que vocês trabalham aqui, como é que vocês se organizam, não, como que é a relação de vocês três que já estão aqui. Eu estou pretendendo trazer uma pessoa para trabalhar aqui, para a vaga do Carlos, ou para uma nova vaga que eu vou criar, mas eu queria que ela tivesse um perfil parecido com o de vocês, porque eu vejo que vocês rendem bem, vocês conseguem se relacionar bem, vocês trabalham em coletivo, em conjunto muito bem, entregam resultados muito bacanas, e eu queria que essa pessoa entrasse dentro desse ritmo também. Olha, para você ver a diferença. E simplesmente colocar uma pessoa lá. Tá? Então, para garantir o engajamento dos colaboradores, é essencial que a equipe de RH trabalhe para conscientizá-los a respeito dos objetivos da empresa, pois eles precisam acreditar que são capazes de alcançá-los e assim se sentirem motivados para o trabalho. Além disso, é preciso que os recursos humanos atuem de maneira a fazer com esses parceiros se sentirem ouvidos e tenham acesso a recursos como treinamentos, bases de dados, informações e network. Ok? Ok. Treinamento e desenvolvimento. Treinamento e desenvolvimento. A responsabilidade de uma equipe qualificada de recursos humanos vai além de encontrar apenas talentos e garantir um bom ambiente de trabalho. Não, é muito mais além disso. A empresa tem a responsabilidade de adotar práticas relacionadas ao investimento em oportunidade de treinamento e desenvolvimento da sua equipe de trabalho. É fundamental que o RH da empresa foque em treinamentos específicos para habilidades essenciais ao sucesso do negócio. Nesse ponto, vale lembrar que os jovens costumam dar grande valor à aprendizagem e se beneficiar desse sistema. Oferecer apoio para que os colaboradores possam crescer é uma ótima prática para ser implementada à medida que as indústrias avançam, pois mantém engajados no trabalho desempenhado e interessados em permanecer na organização. Gente, desculpa a minha pontuação hoje, que eu estou absurdo. Não estou acreditando. Estou lendo tão mal assim. Não sei o que aconteceu, mas eu leio melhor que isso, tá, gente? Mas o que acontece? A prática é inovadora porque ela consiste em contratar estagiários antes de efetivar colaboradores por tempo integral, a fim de reduzir custos com treinamentos. Porque o estagiário ele tem uma carga menor de serviço, ele tem uma carga teórica maior, e uma carga menor de serviço a ser feito, além de estar mais propício a querer entrar para aquela empresa. Então, eu contrato com um estágio de 6 meses. De acordo com o estágio dessa pessoa, eu posso efetivar. Não, eu vou contratar um outro funcionário? Não, eu vou contratar ele. O estagiário, ele se dedicou tanto, ele se doou ao estágio, ele fez as coisas que se propôs, ele entregou todos os relatórios, ele fez tudo que se foi pedido no estágio. Então, em vez de eu contratar uma outra pessoa de fora, não. É como se eu tivesse dado um treinamento para ela, porque ela tinha teoria e eu dei a prática. Então, eu treinei ele, em vez de contratar um outro funcionário, eu contrato o estagiário que ficou por aqui na empresa por 6 meses. Tá? Isso é treinar e também desenvolver. Gestão de clima. Clima tempo? Não clima tempo. As equipes de recursos humanos nas melhores empresas compreendem que a produtividade, que é fundamental para o sucesso do negócio e alcance de resultados, depende de diversos fatores, incluindo o bem-estar físico e emocional dos colaboradores. É necessário realizar uma boa gestão do clima do negócio, de maneira a viabilizar que profissionais sintam-se mais motivados a estar engajados com a produtividade, reduzindo-se o turnover. O que quer dizer isso? Turno apagado, aquele turno, nossa, a pessoa chega sem energia nenhuma, tá? Trazendo segurança psicológica para eles, tá? A segurança psicológica, inclusive, interfere bastante para gerar um bom clima, pois proporciona um ambiente seguro para os colaboradores se sintam à vontade para demonstrar sua personalidade e dispostos a propor ideias e até mesmo assumir quando não souberem algo. Cris, o que é segurança psicológica?
Você já trabalhou com gente muito grossa? Gente que não ouve? Gente que fala gritando? Gente que está sempre estressada? Gente que está sempre colocando pressão? Gente, é a pior das situações. Nossa, é o pior dos ambientes. Eu sei que muita gente consegue, e isso, inclusive, é uma das predispositivos ou predisposições para entrar no mercado de trabalho, é a capacidade de trabalhar sob pressão, e sim, há essa necessidade que existem empresas de todo tipo, mas eu vou dizer que não é legal. Psicologicamente não é legal. A pessoa consegue produzir, mas vai ter um momento que isso pode dar uma parada, pode dar uma quebrada. Então, essa segurança psicológica é nisso. É eu perceber que quanto mais leve for o ambiente dentro da minha empresa, quanto mais bem-estar o meu funcionário tiver, estatisticamente, tá, gente? A gente vai pegar sempre a regra. Vai ter aquela pessoa que é folgada, que se der liberdade para ela vai pôr os pés na cadeira, não fazer nada o dia inteiro, ou ficar jogando, ou no Facebook, ou no Instagram o dia todo. Mas a gente não tem isso como regra. A gente tem isso como exceção. E isso a gente manda embora. Isso a gente demite. Mas como regra, funcionário que tem uma maior liberdade, que tem uma maior qualidade de vida e de bem-estar dentro da empresa, ele funciona melhor. Ele produz mais. Ele consegue entregar um resultado melhor do que aquela pessoa que está sempre no limite, está sempre no fio da navalha ali da questão psicológica, está sempre estressada, está sempre abalada psicologicamente, está sempre desestabilizado ou desequilibrado em termos psicológicos, tá? Então, gente, gestão de clima é isso. Eu criar um clima confortável de bem-estar, de animosidade, para que esse funcionário possa produzir, tá? Alguns exemplos de práticas relacionadas à nova forma de desenvolver uma boa estrutura de trabalho nas empresas são a holocracia, a economia de gig e a organização TIO. Holocracia, economia de gig e a organização TIO. Conheça agora o que cada uma dessas questões representa. O primeiro, que é uma nova forma de desenvolver estrutura de trabalho, é a holocracia. O que é holocracia? Holocracia consiste em uma nova forma de trabalho descentralizada, criada para confrontar métodos tradicionais. O que se explica de forma descentralizada. Todo mundo já percebeu, ou deveria ter percebido, que a maioria das empresas tem um organograma. Sabe o que é organograma? Não? Sabe não? Aquela uma espécie de um desenho onde tem lá em cima a presidência e aí depois vão sendo subdivididos os cargos. Aí depois embaixo da presidência, vice-presidente, depois supervisores, depois superintendentes, depois diretores, depois RH, depois financeiro, depois isso, sabe? Aquele desenho da empresa. Isso é uma forma centralizada. Tudo volta na pirâmide, é uma espécie de uma pirâmide, tudo caminha para o pico da pirâmide, onde está o presidente, ou o diretor, o CEO. Tá? E a holocracia, ela pretende trabalhar de forma descentralizada. E por quê? Porque por meio delas, as relações hierárquicas, as relações de poder, as relações de cargo, não se operam de maneira vertical. Vertical é assim, tá, gente? Ó, tá? Não se operam de maneira vertical, de cima para baixo, mas com base na distribuição igualitária, equânime, de poder em toda a empresa. Isso dá aos colaboradores a liberdade necessária de autogerenciamento. As empresas, os colaboradores, conseguem fazer a autogestão dos seus trabalhos para atuarem com maior economia e proatividade em prol do crescimento da empresa. Ela não precisa de um chefe para ficar mandando ela o tempo todo dizendo o que ela tem que fazer, não. Ela mesma faz a gestão do que ela tem para fazer. E isso tudo é por meio da holocracia. Uma vez que não é assim. A holocracia trabalha no horizontal. No horizontal. Eu mesmo não preciso de um chefe ficar cobrando o relatório, cobrando a folha de ponto, cobrando o e-mail, cobrando. Não. Tudo é entendido como de todo mundo, e todo mundo tem a sua responsabilidade.
E essa responsabilidade não precisa ninguém cobrar ela para que você execute, para que você faça. Você faz o que você sabe que você tem que fazer, você faz a autogestão de si mesmo. A autogestão de si mesmo é um clássico do pleonasmo, né? A autogestão já é de si mesmo, tá, gente? Desculpa o pleonasmo aqui, tá? Então você faz o autogerenciamento para criar uma autonomia, para criar proatividade, para criar liberdade, além de eliminar problemas como desigualdades na dinâmica interna de poderes. Onde você sempre fica pensando, mas aquele setor é mais importante que o nosso. Ainda mais se você chefe, mas aquele chefe lá não vai nada. Então, você cria a eliminação desses ruídos, tá? Gente, isso foi a holacracia, tá? Ou também conhecido como holocracia. Holocracia ou holacracia. Qualquer das duas formas estão corretas, tá? O segundo que nós temos aqui, a economia de gig. Quem que é gig? Economia de gig. Essa expressão se refere à implementação de uma economia interna que funcione com base em contratos de curta duração e prestação de serviços temporários. Essas formas de parceria são bastante efetivas quando comparadas aos contratos permanentes por tempo indeterminado, o que garante maior flexibilidade e liberdade para equipes de recursos humanos designar trabalhos e tarefas, bem como o volume de trabalho. Cris, me explique. Tá. Vou pegar novamente o TI. Hoje eu estou gostando de falar de TI, não sei. Então, olha, gente. Olha Deus falando com você aí. De repente, a área de TI está pintando para você aí. Vou pegar a área de TI. De repente, essa empresa não é uma grande empresa, é uma pequena, uma média empresa, e ela não tem uma demanda muito grande. O que é isso, gente? Está acontecendo alguma coisa aqui do meu lado. Aqui. Deixa eu só eliminar os ruídos aqui, porque o meu vizinho aqui simplesmente. Ah, não, tá. Ah, não, já tá, já tá ativado, vocês não estão ouvindo. Tem um recurso aqui que eu posso eliminar o ruído que não for fala. E simplesmente uma motosserra que viu a Amazônia aqui do meu lado e tem alguém cortando árvores. Do nada, em pleno feriado. Mas, tudo bem. Mas, como eu estava dizendo, sobre uma empresa de médio ou de pequeno porte, que não tem uma demanda muito grande de serviço de TI. Não é todo dia que precisa de alguém para resolver as questões de TI. Não é todo dia, não é toda hora. Mas aí eu vou contratar 1, 2, 3 funcionários para ficar o dia inteiro fazendo o quê? Se não tem essa demanda. Porque se eles estão na empresa, vão precisar receber. Eles não, não, só vou receber o dia que eu trabalhar. Não. Carteira assinada. Se não tiver nada para fazer, vai receber do mesmo jeito. Então, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu posso trabalhar dentro da economia de gig. Contratar uma empresa terceirizada para fazer esse serviço de TI quando necessário. Não, Cris. Então as pessoas não trabalham na empresa, as pessoas não são funcionários da empresa. Mas eu tenho um problema com os computadores, tenho um problema com geração de dados, com armazenamento, algum problema de software e coisa tudo. Eu ligo para a empresa que eu estou com esse problema X e Y. Ah, não, nós estamos também. Daí um pouquinho eles estão lá, ficam 1, 2, 3 horas resolvendo, ou metade do dia, até o dia inteiro, terminam aquele trabalho, voltam para a empresa, eu pago a empresa aquele dia de trabalho. Eu pago aquela empresa aquela hora de trabalho, em vez de pagar um salário para todo mês para aquele responsável do TI da minha empresa, se eu tivesse. Então, essa economia de gig, ela visa também essa economia e também de fazer com que as pessoas fiquem ociosas. Porque muitas vezes a pessoa ociosa não tem nada para fazer, vai criar um problema. Porque se você não conseguir um local para encaixá-la, ela vai criar um problema. Eu sei que tem gente aqui que gostaria de ficar o dia inteiro à toa. Não trabalho com nomes, pessoal. Já falei. Não trabalho com nomes. Não insisto. Toda hora é isso. Não. Não falo. Não falo mesmo, tá? Da região de Venda Nova? Não. Mentira, mentira. Tá? Não trabalho com nomes. Não trabalho com nomes, tá? Respeitem. Organizações TEAL, ou T-E-A-L. TEAL. Essa nova prática tem as suas origens no trabalho do professor Clary W. Graves. Uma organização TEAL, ou TEAL,
propõe um novo paradigma na história da humanidade quanto à prática de gestão de hierarquia empresarial. Graves acreditava que a humanidade estava pronta para um importante salto em frente, mais conhecido como salto para o teu. Basicamente, a teoria de Graves estabelece que as organizações teu devem ser estruturadas em torno de 3 valores específicos. Quais são os valores específicos das organizações teu? Ou tio? Autogestão, autossuficiência e propósito evolutivo. Eu vou repetir. Autogestão, autossuficiência e propósito evolutivo. Na prática, isso significa que as hierarquias empresariais são removidas de modo que os colaboradores sejam incentivados a trabalharem com autenticidade, sem competições internas, para o cumprimento de suas metas. Eu não preciso competir, não preciso passar ninguém para trás, eu não preciso puxar o tapete de ninguém, eu não preciso matar o meu concorrente para conseguir alcançar minha meta. Não. A autogestão, a autossuficiência e o propósito evolutivo vão me fazer caminhar numa direção contrária. Eu vou trabalhar me automotivando, sabendo de quais são as minhas capacidades, as minhas competências e tudo, e trazendo sempre um caráter de evolução a cada modo, a cada fase da minha vida, tá? Como você pode perceber, as práticas, processos e plataformas que a equipe de recursos humanos utiliza em suas atividades de gestão podem contribuir significativamente para melhorar os resultados do negócio. As novas práticas e tendências de trabalho estão diretamente relacionadas aos melhores resultados, pois eles geralmente surgem quando os colaboradores são colocados em uma posição de maior envolvimento, quando eles fazem parte do processo, tá? Quanto à escolha e medição de suas próprias tarefas e objetivos. Por todas essas razões, é importante promover a curiosidade e a diversidade, incentivar o aprendizado e envolver os colaboradores do negócio desde o início. Uma abordagem de RH verdadeiramente centrada em pessoas é fundamental, independente do setor ou da função exercida. Quer entender de qual forma a consultoria e recrutamento pode ajudar nesse sentido? Veja as melhores formas. Não, isso aqui não. Isso aqui não. Esqueçam essa última frase, tá? Esqueça essa última frase. Então, é isso. Gente, só recapitulando. Caso você não tenha anotado nada, tá? Eu vou recapitular para você anotar e aí você vai para fazer atividade, você vai precisar disso aqui, tá, gente? Por isso que eu estou repetindo. Senão eu ia terminar aqui boa. As tendências de RH, as últimas tendências de RH. Liderança estratégica, trabalho mais flexível, experiência do colaborador, people analytics, gestão de informação, automação de processos, tá? São essas. E aí, quais são as novas práticas de gestão? Novas práticas, são tendências. As práticas são realizar parcerias com empresas de recrutamento e seleção, departamento pessoal, treinamento e desenvolvimento, gestão de clima, tá? E gestão de clima, tá? Dentro de gestão de clima, quais são as novas formas de desenvolver estrutura de trabalho? Quais são as novas formas de desenvolver uma estrutura de trabalho dentro de RH? O primeiro é a holocracia, a segunda é a economia de gig, e o terceiro, as organizações TIL, tá? Então, são essas 3 formas de desenvolver uma estrutura de trabalho dentro de RH. Anotou tudo, gente? Certinho? Cris, tenho dúvidas. A vida é assim. A vida é cheia de dúvidas. Mas se você tiver sua dúvida, eu estou aqui para te ajudar, tá? Eu me coloco como ajudador nesse processo de tira dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o meu WhatsApp pessoal e mandar o seu questionamento. Ô, Cris, por que isso? Por que aquilo?
por que aquilo outro. E eu vou te ajudar. Tá bom, pessoal? A atividade vai estar dentro do Google Class, como de costume, tá? Vai ter uma atividade baseada nessas questões, por isso eu peço a você que você anote. Se você não anotou, volte o vídeo e anote, tá? Para que você possa fazer a melhor atividade possível e possa fazer a melhor entrega para a sua vida, tá? Deixa aqui um beijo. Te agradeço por ter me ouvido durante esse período. Te agradeço por ter dado os seus ouvidos para mim nesse vídeo. E eu falo muito, eu falo pra caramba, mas eu te agradeço por ter a escuta sempre presente. E eu me encontro com você numa próxima aula online, remota ou presencial. Vai depender dos deuses, ou vai depender do astro também, né? Mas eu me encontro com vocês numa próxima formação da MIT. Um beijo desse preto. Até a próxima aula, gente. Valeu, brigadão. Façam a atividade, entreguem lá corretamente, tá bom? Até mais.